paz do Senhor, meus irmãos. Vamos para mais um estudo bíblico, né? Mais um ensino da palavra do Senhor, mais um estudo em cima do manual da vida, né? O manual que tem a palavra de vida do Senhor, né? Aqui na Bíblia temos um entendimento sobre o que é correto, o que é certo e o que é errado também, né? Porque podemos comparar com o que aconteceu lá no passado, como as pessoas viveram e como que foi, né, a sua vida diante do que aconteceu, sobre o que ela fez, se o que ela fez foi certo, se o que ela fez foi errado e como que foi a sua vida após os seus atos, né? Assim podemos comparar como é com a nossa vida no dia atual, né? Como que nós fazemos as coisas e como que são os nossos comportamentos e como que isso vai gerar na nossa vida futuramente, né? Se coisas boas serão a partir do que estamos fazendo ou coisas más, porque a Bíblia é isso, um manual de vida para nós. Ela nos ensina o que é correto e o que é errado, porque a palavra de Deus, ela está na Bíblia, né? A Bíblia não é a escritura da palavra, mas é a palavra em verdade e vida, né? Porque a palavra escrita na Bíblia é palavra viva do Senhor. Ela é palavra do passado, ela é palavra do presente e ela é palavra do futuro. Ela é uma coisa que será por toda a eternidade, né? E nós estamos estudando os planos de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, né? As correções e os ensinamentos, né, divinos nos períodos dos reis de Israel, né? Então vamos aprender como que foi as correções para os maus atos e os ensinamentos que nós poderemos ter a partir disso, né? Para viver da forma correta e não cair nas artimanhas do inimigo, no erro do inimigo. A nossa lição de hoje vai ser a lição 3, Acabe e o profeta Elias, né? Vamos ver como foi a vida de Acabe, como ele chegou no reinado, como que foi o seu reinado. Saberemos também sobre a sua esposa, Jezabel, uma mulher que era cheia de luxúria, né? Que viveu de forma errada. E saberemos também lá no íntimo o que realmente aconteceu, como Jezabel realmente era, né? O que realmente ela fazia, né? A sua adoração ao deus Baal, o falso deus Baal, né? A adoração, os seus sacrifícios de crianças a Baal, né? E como que ela aterrorizou, né, os profetas do Senhor, o que ela fez, mandou matar os profetas do Senhor. Vamos ver tudo como foi isso na história. E o profeta Elias, né, que veio trazer a palavra do Senhor, veio trazer a palavra diante do que estava acontecendo, veio expressar a vontade do Senhor, né? E saberemos, Acabe e Jezabel deu ouvido ao que Elias falou, né? E como as coisas se cumpriram, eles deram ouvido ou não deram, né? Como as coisas se cumpriram na vida deles, né? Porque o Senhor, quando Ele fala que alguma coisa vai acontecer, acontece. Então, como foi o cumprimento da palavra do Senhor na vida deles, né? Vamos ver tudo isso no nosso ensino de hoje, né? Mas para começarmos o nosso ensino, vamos fazer a oração do nosso Pai Nosso, né? Quando dormimos à noite, recarregamos a nossa bateria física, né? Trabalhamos durante o dia inteiro e à noite estamos cansados. Deitamos e dormimos e recarregamos a nossa bateria física. Mas também precisamos recarregar a nossa bateria espiritual. E como vamos recarregar essa bateria espiritual? Fazendo oração ao Senhor, né? Fazendo oração, conversando com o Pai, pedindo para Ele nos abastecer da graça dEle, né? E assim nós recarregamos a nossa bateria espiritual. Estaremos 100% aptos a lutar neste mundo, né, de hoje em dia, né? A podermos sermos fortes contra as fortes influências do inimigo, né? Nós devemos conseguir forças no Senhor, estarmos recarregados na palavra de Deus, né? Para nós não cairmos nas astutas ciladas do inimigo, né? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje,
perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória, hoje e para todos sempre. Amém. Glória a Deus. A nossa leitura bíblica, hoje ela vai estar em Deuteronômio, capítulo 7, versículo 9 ao 11, e ela se dá assim: Saberás, pois, que o Senhor teu Deus, Ele é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que amam e guardam os seus mandamentos, e retribui no rosto qualquer dos que os odeiam, fazendo-o perecer. Não será tardio ao que odeia, em seu rosto lhe pagará. Guarda, pois, os mandamentos e os estatutos e os juízos que hoje te mando cumprir. Então a palavra do Senhor, ela é certa, né? Que aquele que age conforme o Senhor, né? Aquele que guarda, né, os seus mandamentos, aquele que tem um concerto verdadeiro com o Senhor, né? Aquele que faz o voto e cumpre o voto com o Senhor, ele também é fiel, né? E cumpre o seu voto até 1000 gerações com a pessoa, né? Então muitas vezes nós fazemos um voto ao Senhor e descumprimos esse voto, né? Então temos que pedir perdão ao Senhor, né? E fazer um renovo no voto com o Senhor, porque o voto com o Senhor não pode ser uma coisa que sai da nossa boca, como de qualquer forma falando uma frase. Quando nós fazemos um concerto com o Senhor, ele é permanente, porque o Senhor, ele não falha. Quando ele faz um concerto conosco, ele cumpre, e nós devemos cumprir a nossa parte com o Senhor, né? Obedecer os seus mandamentos, fazer o que nós prometemos a ele, porque ele é misericordioso e sempre está conosco, né? O texto de estudo de hoje vai ser ali no versículo 9, né? Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, né? O Deus fiel que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações aos que amam e guardam os seus mandamentos, né? Então, se a gente guarda os mandamentos dele, né? Se a gente ama o Senhor, ele cuida de nós e cuida de nossas gerações, né? Muitas coisas acontecem na nossa vida, mas devemos guardar no nosso coração que o Senhor, ele ama os seus filhos, né? E por isso nós devemos amá-lo também. Jesus, ele nos ama tanto que deu a vida dele por nós, né? Olha o tamanho do amor do Senhor por nós. E mesmo assim, muitas vezes não pagamos da forma correta esse amor ao Senhor, né? Pagamos como, né? Como isso pagar, Fábio? Pagar com amor. Se o Senhor nos deu amor, devemos pagar com amor a Ele, com amor aos próximos, né? Carregar a palavra do Senhor dentro da nossa mente e dentro do nosso coração. É isso que Ele quer, é isso que Ele nos ensinou, né? Amar o Senhor, né? Sobre todas as coisas, entregar nosso coração totalmente ao Senhor, e Ele nos encherá da sua presença. E quando nós estamos cheios da presença do Senhor, nada pode nos abalar, nada pode nos derrubar, porque nós estamos firmados sobre a rocha, né? A pessoa que não guarda a palavra do Senhor, ela está firmada sobre a areia. Quando vem o vento, quando vem a chuva, derruba essa construção e não sobra tijolo sobre tijolo, né? Não sobra pedra sobre pedra. Mas quando estamos firmados sobre a palavra do Senhor, estamos construídos sobre a rocha firme, né? Que nada pode nos abalar. Então é isso, devemos colocar o nosso caminho só na direção do Senhor, que Ele nos orientará para onde devemos seguir. E nós devemos obedecer. Quando Ele nos orientar, nós devemos obedecer o que Ele fala para nós, né? Deus é o Pai de amor, bondade e misericórdia abundantes. Contudo, todo pecado e desobediência ao Senhor traz consequências inevitáveis à vida humana, né? Então o Senhor ele é feito de bondade e de amor, né? Mas Ele é feito de justiça também, né? O Senhor, Ele é amor e Ele é justiça. Ele nos ama e Ele nos corrige se precisar corrigir, né? Qual pai que não corrige seu filho se estiver fazendo coisa errada? Porque só quer o bem ao seu filho.
E o Senhor é assim conosco também. Se nós estamos fazendo coisas erradas, Ele vai nos corrigir, porque Ele quer o nosso bem e não quer que nós perdamos a nossa alma para o inimigo, né? E soframos por toda a eternidade. Mas Ele quer que nós estejamos com Ele durante toda a eternidade, né? Estejamos com glória na cidade de ouro, né? Por isso que nós devemos obedecer ao Senhor, obedecer os seus mandamentos, né? E estar com Ele no amor, tanto para com Ele quanto para com os nossos irmãos. Na nossa história, né? Durante a história de Israel, durante o reinado do rei Acabe, né? E Acasias, né? Surgiu o profeta Elias. Elias apareceu em um período crítico da história de Israel, época que Acabe, influenciado por Jezabel, sua maléfica esposa, fez de tudo para eliminar a adoração a Jafé, né, o Senhor, em Israel. Mas o próprio Deus, usando o profeta Elias, entrou no conflito e decisivamente derrotou os deuses pagãos, trazendo o povo de volta à verdadeira fé. Em tempos de apostasia, quando imperam a rebeldia insolente e a dureza de coração contra os mandamentos do Senhor, o Todo-Poderoso sempre envia seus profetas para combater o sistema religioso corrupto e proclamar o autêntico sentido e propósito de seu reino. Em 1 Reis 17:1 está: Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra, né? Então o Senhor, Ele tem os seus profetas, né? Ele tem quem trabalha por Ele aqui na terra. Ele tem quem Ele coloca a palavra no coração para entregar às pessoas. Porque se o Senhor não entregasse a palavra, né, e colocasse só na direção, que nem aconteceu do reinado de Acabe, né, Ele deixou a sua nação inteira se corromper, né, sair da palavra do Senhor. Mas o Senhor, por ser amor, Ele quer salvar os seus filhos. Então Ele sempre manda a sua palavra. Ele sempre manda alguém carregar a tua palavra e entregar, né? Por isso devemos ser sempre de coração aberto a receber a palavra engrandecedora do Senhor em nossa vida. Porque muitas vezes nós estamos no erro, fazendo coisa errada, e não queremos que ninguém venha palpitar na nossa vida. A vida é minha, eu faço o que eu quero. A vida é sua. Mas você pertence ao Criador. E Ele só quer o amor por você, né? Por isso, Ele sempre manda alguém entregar uma palavra para você quando as coisas não estão indo bem, né? Isso aconteceu na época de Acabe. O Senhor entregou a palavra para ele ali para tentar ajudar, mas o coração dele estava muito endurecido. E nós não podemos fazer isso, não podemos deixar nosso coração endurecer demais e não receber a palavra do Senhor na nossa vida. Muitas vezes começamos a fazer coisas que são desagradáveis ao Senhor, como vemos aqui, o sistema religioso corrupto. Hoje não tem muito disso aqui na nossa terra, né? Nos tempos que estamos vivendo, tem muitos que estão só se apregoando de ganhar coisas em cima da palavra do Senhor e não estão carregando o Evangelho, nem entregando o Evangelho às ovelhas, né? Hoje devemos ter consciência que o Evangelho ele veio para ser entregue a todos, que o Evangelho se espalhe a todos os ouvidos e a palavra do Senhor se espalhe, porque isso é profético, né? A palavra do Senhor deve se espalhar por todo o mundo e deve ser entregue. E nós devemos estar com o coração aberto para a palavra do Senhor entrar dentro de nós e, se for necessário, nós mudarmos as nossas atitudes para nós não estarmos corrompidos junto ao mundo, porque este mundo será destruído, e se nós corrompermos o nosso ser diante ao mundo, né, seremos destruídos também. Nós devemos estar diante do Senhor, carregar a tua palavra dentro da nossa mente, dentro do nosso coração, e se abastecer totalmente da palavra de Deus, porque é isso que Ele quer, né? Amor entre todos, e a palavra do Senhor, quando levamos ela, né, na ponta do lápis ali, da forma correta, é isso que nós geramos mais amor entre nós,
né? Porque todas as coisas que andam acontecendo terríveis no mundo nada mais é do que a falta de amor, né? Onde o amor não está, a maldade impera, né? E devemos carregar a palavra do Senhor, levar a palavra, levar o amor do Senhor, porque o amor do Senhor edifica, né? Porque nós somos os vasos quebrados e o Senhor é oleiro. Se nós não conseguimos nos reconstituir, né, sozinhos, é Ele que pode nos reconstituir. Devemos entregar os nossos caquinhos ao Senhor, né? Como eu falei agora, devemos reabastecer a nossa bateria espiritual, né? Entregar isso em oração ao Senhor. Senhor, sou fraco, sou falho, mas me reconstitui na Tua presença, Senhor. Me carrega, meu Pai glorioso, pega pela minha mão e me guia, Senhor, porque sem o Senhor eu sou perdido no vale da escuridão. Mas quando estou com o Senhor, meu Pai, segurando em minha mão, tenho a luz que ilumina o mundo e pode me levar a qualquer lugar. Glória ao seu nome, Senhor. É isso que devemos fazer, né? Entregar o caquinho da nossa vida ao Senhor e Ele, o oleiro, nos reconstituirá. Acabe, ele foi o 7º rei de Israel, né? Ele governou Israel por cerca de 22 anos, no século 9 a.C. Reinou entre 874 e 853 antes do nascimento de Jesus. Ele é conhecido por ser um dos reis mais ímpios de Israel e por sua esposa, Jezabel, que introduziu a adoração de Baal na nação. A Bíblia descreve Acabe como um rei que fez o que era mau aos olhos do Senhor, sendo mais perverso do que todos os reis que precederam ele, né? Em 1 Reis 16:30 está escrito: Acabe, filho de Onri, fez o que o Senhor reprova, mais do que qualquer outro antes dele. Ele se casou com Jezabel, uma princesa fenícia, que adorava Baal, e influenciou seu marido em juntar-se a ela na adoração ao seu Deus falso, né? Então Acabe, ele era um descendente dos israelitas, né? Assumiu o trono, conhecia toda a história do Senhor, né? Mas mesmo assim desviou seu coração. É a mesma coisa de nós. Muitas vezes fazemos coisas erradas, sabendo que não devemos fazer, né? Conhecemos o Senhor, conhecemos a sua presença na nossa vida e sabemos que é só Ele que nos sustenta. Acabe conhecia o Senhor, né? Mas desviou seu coração, não confiou totalmente no Senhor e pensou que fazendo alianças com todas as nações à sua volta, ele estaria seguro, né? Mas a única segurança que nós temos é quando depositamos a nossa confiança totalmente no Senhor, porque Ele não deixa mal nenhum nos atingir, né? E quando alguma coisa nos atinge, Ele nos recupera, né? Ele não nos deixa fraquejar. E Acabe fez outra coisa que era mal, né? Porque o Senhor falou que não era para os israelitas, de forma alguma, formarem família com as outras nações próximas, né? Porque as outras nações tinham adorações aos falsos deuses, e isso traria o erro para dentro da terra do Senhor, da terra prometida, né? E ele foi lá e casou com a princesa fenícia para fazer aliança política, né? E ela tinha adoração a Baal, e ela trouxe essa adoração para dentro de Israel, né? O significado do nome Jezabel, né, ou Jezebel, significa Baal exalta, ou Baal é marido de ou impuro, né? Então o próprio nome dela já fazia exaltação ao deus falso Baal, né? Jezabel era filha do rei dos Sidônios, Etibal. Em 1 Reis 13:31 está: diz que ela era sidoniana, né? Que era um termo bíblico para os fenícios em geral, né? Isso está lá em 1 Reis 16:31. Fala que ela era sidoniana, né? Isso coloca logo ele no termos dos fenícios. Tendo seu casamento com Acabe sido o resultado de uma aliança que tinha como objetivo fortalecer as relações entre Israel e a Fenícia, né? Então, os fenícios e israelitas sempre tiveram divergências, né? Desde o início, né? E ele foi lá e fez um casamento, né, com uma princesa fenícia para tentar
estabelecer paz entre as nações, né? Só que isso, em vez de trazer paz, trouxe o tormento para a nação. Jezabel é descrita como uma sacerdotisa dominadora e potencialmente religiosa, e se denominava porta-voz dos deuses. Isso a categorizava como profetisa, né? Então, profeta é um porta-voz do Senhor, né? Um profeta do Senhor. Ela, no caso, se denominava uma profeta de Baal, né? Trazia a palavra de Baal, né? Na verdade, trazia a palavra de Satanás para a nação na época, né? Sabemos que Baal era um falso deus, não tinha como ele falar nada, né? Nosso Deus tem os seus profetas, porque ele pode entregar a palavra dele, né? Ele é vivo e ele entrega a palavra aos seus profetas para ser repassada, né? Então, como ela seria uma profetisa de Baal, se Baal não falar nada, né? Então, a palavra que reinava era a palavra que Satanás colocava no coração dela, né? Para turbar o coração dos israelitas, turbar o coração do povo de Deus e levar eles à perdição, né? Porque é isso que Satanás faz, né? Se o Senhor coloca uma pessoa em evidência, Satanás quer ir lá e destruir essa pessoa, né? Então os israelitas estavam em evidência, porque são o povo do Senhor, o povo eleito, né? O povo que o Senhor escolheu. E o que ele queria fazer? Tirar todo mundo do caminho do Senhor, né? Tirar todo mundo para que todo mundo fosse a perdição. E é isso que ele fazia. Colocava coisas maléficas no coração dessa mulher e ela fazia, né? Mas uma coisa que se lembra, Satanás, ele sussurra, né? Só que a gente só abre o ouvido para ele se a gente quiser. Se a gente não quiser abrir o ouvido ao mal, a gente não cai no mal, né? Ele só sussurra as coisas. A gente dá ouvido se a gente quiser. Sua influência foi abalizada pelo rei Acabe e cresceu superando os próprios rabinos e sacerdotes, submetendo às suas ordens. Israel, que já teocrático, passou a adorar Baal, e Jezabel cresceu politicamente e ordenava sob o clero sacerdotal, obrigando os próprios sacerdotes israelitas a cultuar a Baal, suprimindo os ritos mosaicos. Jezabel passou a cultuar Baal de forma ostensiva e dominadora, sacrificando crianças em nome da santidade e inocência. Sua atuação mística superava as expectativas dos israelitas, que aceitavam tudo de forma normal, né? Aqui nós vemos a palavra teocracia, né? Teocracia é o sistema de governo que as ações políticas, jurídicas e policiais são submetidas às normas de alguma religião, né? Então, quando estava ali no modelo teocrático, né, tudo era submetido à religião. Só que quando ela colocou Baal, né, dentro de Israel, colocou a adoração a Baal, ela suprimiu totalmente a adoração ao nosso Deus, né, e colocou somente a adoração a Baal. Fez até os profetas, né, israelitas ali se curvarem a Baal. Muitos deixaram a sua fé no Senhor e se curvaram a Baal. Tamanho era a influência dessa mulher, né? E quem não aceitasse, ela mandava matar. Sacrificava crianças a esse Deus Baal, uma coisa que é hedionda aos olhos do nosso Senhor, né? Porque nós somos feitura à sua imagem, né? O Senhor nos fez a sua imagem. Então, ele acha hediondo, né? Na própria palavra da Bíblia fala que o Senhor acha hediondo isso, né? Alguém fazer uma coisa dessa, o Senhor acha abominável, isso é terrível aos olhos do Senhor. E ela fazia, por quê? Por influência do inimigo. Se o Senhor acha isso horrível, se o Senhor abomina isso, tudo que é ruim aos olhos do Senhor é bom aos olhos do inimigo. Então ela fazia tudo que era bom aos olhos do inimigo, né? Sacrifício de criança, adoração, né? Tudo que não prestava ela fazia. E o pior, ela submetia toda a sociedade a isso. Então toda a sociedade de Israel começou a aceitar o que ela ordenava, né? Começaram a se curvar diante de Baal. O profeta Elias surgiu nessa época, né? O profeta Elias viveu do século 9 a.C., durante os reinados de Acabe e Acasias, que veio depois dele, no reino do norte, né? Que é Israel. Lembrando que na sua época o povo de Israel havia se dividido em dois reinos,
Judá, que era o reino do sul, com a capital Jerusalém, né? E Israel, que era o reino do norte, com a capital Samaria. Isso aconteceu quando o rei Salomão morreu, dividiu o reino em dois. Judá ficou com Roboão e os reinos do norte ficaram com Jeroboão. A Bíblia não revela nada sobre a vida pessoal e familiar do profeta Elias, né? Então não fala nada sobre o que aconteceu na sua vida pessoal, né? Tem poucas coisas mencionadas, né? A única coisa que sabemos é que ele era tisbita, né? Que morava na terra de Gileade, né? A leste do rio Jordão. E o nome de Elias significa Jeová é Deus, né? Então aqui já vemos, né? Elias significa Jeová é Deus, e Jezabel, que é a principal opositora dele ali, né? Significa Baal reina, né? Então, né, Elias, Jeová é Deus, confrontava essa falsa profetisa, né, que falava que Baal é Deus, porque esse era o próprio significado do nome dela. Elias profetizou numa época muito difícil da história do povo de Israel, do ponto de vista religioso. No tempo de Elias, né, o reino do norte havia alcançado sua melhor posição econômica desde que havia ocorrido a separação do reino após a morte de Salomão, né? Então vemos que o reino do norte cresceu prosperamente, né? Cresceu em dinheiro. Elias foi chamado para servir como porta-voz de Deus. Ele recebeu a responsabilidade de lembrar aos israelitas que eles eram o povo do Senhor, né? Então aqui a gente vê que fala duas coisas, né? Que naquela época Israel declinou na palavra do Senhor, mas cresceu financeiramente, né? Teve um crescimento financeiro. Isso me lembra uma parábola, né? Não bíblica, mas que diz assim: havia um certo homem que ele estava preso em uma cela, né? Várias celas. Só que essas celas ficavam de portas abertas. As pessoas eram presas e colocadas naquelas celas de portas abertas. Quem quisesse sair podia ir embora, né? E começar a sua vida de novo. Mas quem quisesse ficar dentro daquela cela teria tudo do bom e do melhor dentro da cela, mas não poderia tirar lá de dentro. Teria comida, teria riqueza, né? Teria tudo que podia imaginar lá dentro, né? E esse homem era questionado pelos outros: venha, vamos viver a vida, né? Vamos procurar um modo de viver, vamos trabalhar e fazer as coisas. Não! Para que eu vou sair daqui de dentro se aqui eu estou tendo tudo do bom e do melhor? Eu não vou sair daqui, né? Mas chegou um certo dia que as portas das celas fecharam, né? As portas das celas fecharam. Quem saiu, saiu. Quem ficou, ficou. E assim que as portas das celas fecharam, acabou-se a mordomia, acabou a comida, acabou a água, acabou tudo, né? E quem ficou preso morreu à míngua, né? Morreu sofrendo ali dentro, sem direito a nada e nem a reclamar, porque as celas estavam trancadas e não tinha a quem reclamar. Esta é a vida, né? Esta é uma reflexão da vida daqueles que se acham: eu não procuro o Senhor, né? Mas fulano não procura o Senhor, ele não vai na igreja, mas tem de tudo na vida dele, né? Tem de tudo, vive bem, não precisa procurar o Senhor, não sofre. Muitas vezes o inimigo dá riqueza, dá vida boa, dá tudo de bom e do melhor. Por quê? Para a pessoa não precisar procurar o Senhor, procurar a salvação. Ganha tudo do bom e do melhor sem precisar procurar a salvação. Mas vai chegar um dia que a cela será fechada, né? E quem saiu da comodidade, que estava achando que tinha tudo do bom e do melhor, procurou o Senhor e tem a oportunidade de viver. Mas quem ficou, né, dentro da cela onde tinha de tudo, não terá mais nada, senão o tormento eterno, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Tem que tomar cuidado. Prosperidade sem o Senhor não é nada. Riqueza sem o Senhor não é nada.
estagnada com o Senhor é tudo, porque nós temos a salvação, nós temos a vida eterna, nós temos um Rei para nós servirmos por toda a eternidade, né? Então essa é a diferença de ter tudo e não procurar o Senhor, não ter nada e procurar o Senhor, né? Quem procura o Senhor consegue tudo, mas quem não procura o Senhor consegue nada no final da vida, né? Então isso aqui é uma reflexão e uma coisa que aconteceu com Acabe, né? Tinha de tudo, não procurava o Senhor e achava que estava por cima, né? Mas quando chegou o seu momento, né, a sua cela fechou, né? Então nós temos que ter cuidado com isso, procurar o Senhor enquanto há tempo, procurar o Senhor enquanto a porta da cela ainda está aberta, né? Porque um dia vai fechar a porta da cela para todo mundo. A gente não sabe o dia que pode fechar essa porta da cela, né? E nós estaremos presos lá dentro da cela do inimigo ou estaremos fora, né, na presença do Senhor. Então vamos procurar sair da cela, né? Procurar encontrar o caminho do Senhor, encontrar a sua verdade. A confiança de Acabe, ao invés de ser depositada em Deus, foi feita nas alianças pagãs e nos acordos diplomáticos do seu pai Omri. O que foi o seu erro, fazendo ir atrás de falsos deuses. Acabe foi um dos piores reis de Israel, pois induziu ao povo a aprofundar-se ainda mais no pecado da idolatria, mais do que havia sido levado pelos reis anteriores. Apesar de um escritor bíblico retratá-lo de maneira idólatra no seu reinado, como de fato ele era, né? Israel teve relações políticas e comerciais favoráveis com alguns dos povos vizinhos, o que trouxe relativa prosperidade, causando-se com Jezabel, favoreceu relações com os fenícios. Além disso, construiu e fortificou muitas cidades, inclusive Jericó, roubou tributos de Moabe e manteve uma política de amizade com Judá, casando com a sua filha Atalia com Jeorão, filho de Josafá, né? Então aqui a gente vê, né, o que eu acabei de falar. Ele estava totalmente infiel ao Senhor, mas estava prosperando. Mas na verdade ele estava dentro da cela do inimigo, né? O inimigo estava cevando ele, dando tudo do bom e do melhor para que ele não procurasse o Senhor. E assim ele declinasse na presença do Senhor, fazendo toda a nação de Israel declinar também, né? Trazendo a perdição, porque um dia chegou a hora de fechar a cela, né? Quem saiu de dentro da cela do inimigo conseguiu a salvação, mas quem ficou preso ao erro, achando que tinha tudo do bom e do melhor e não precisava procurar o Senhor, só conseguiu uma coisa, né? Conseguiu o salário do pecado, e o salário do pecado é a morte. A rainha pagã Jezabel promoveu todos os tipos de luxúria, excessos de rituais, feitiçarias, paganismo, sincretismo, prostituição e homossexualismo em nome da religião, com a participação de Acabe, dos profetas e dos sacerdotes e sacerdotisas. Por isso a Bíblia a chama de prostituta. Em Apocalipse 2:20 está escrito: mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. Ela era uma cortesã sagrada, cheia de toda astúcia maligna e artifícios perversos, que lhe garantiram a perpetuação no poder, mas que não a impediam de escapar da justiça divina, né? Então aqui a gente vê, né? Jezabel fez tudo o que era de ruim, né? Ela trouxe o que era de ruim ali, porque ela estava com o coração dela aberto, né, ao inimigo, né? E o inimigo entrou e fez morada no coração dela. Para quê? Trazer o povo do Senhor ali para destruição, né? Ela colocou tudo que não prestava, rituais malignos, feitiçaria, paganismo, secretismo, prostituição, homossexualismo, né? Queimavam crianças vivas em nome de Deus Baal, né? Então ela fez tudo que era mal aos olhos do Senhor, né? E ela se achava por cima de tudo, né? Ela
cresceu ali fazendo todas aquelas coisas, achava que ninguém podia tocar nela, né? Ela se tornou uma intocável, né? Uma grandiosa, né? Acima de todos, né? Mas ninguém é acima de Deus, né? E nada impediu ela de escapar da justiça divina. Como o Senhor falou, como foi feita uma profecia para ela, assim se cumpriu, porque tudo o que é falado conforme o Senhor acontece, né? Sempre aconteceu, acontece e acontecerá. A sua perseguição sistemática à religião mosaica, já debilitada pela idolatria dos reis anteriores, professada pelo Israel, né? Jezabel promoveu uma matança dos profetas do Senhor, né? Então ela começou a matar os profetas também. Quem defendia o Senhor, ela matava. Alguns escaparam porque Obadias, ministro de Acabe, né? Isso a gente vai ver ali em 1 Reis 18:4, tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água, né? Jezabel ameaçou até Elias de morte, né? O único profeta que ainda ousava desafiar as suas estripulias. Em 1 Reis 19:2 está: Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe: Assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles, né? Ela mandou matar Nabote, injustamente, para satisfazer a inveja e a ganância de seu marido, né? Em 1 Reis 21:10, e pondo defronte dele 2 filhos de Belial, que testemunharam contra ele, dizendo: Blasfemaste contra Deus e contra o rei, e trazei-o para fora e apedrejai-o, para que morra, né? Por não conhecer o Deus de Israel, era uma mulher perversa e má, a tal ponto de ser usada como um modelo na Bíblia de maldade e suas consequências. Essa postura de Jezabel fez com que pela primeira vez em Israel o culto a Jeová fosse banido e substituído oficialmente pelo paganismo, sem permissão de coexistência. Apenas Elias desafiou corajosamente a idolatria, né? Aqui nós vimos no início a lei mosaica, né? Vimos aqui que ela como perseguiu a religião mosaica, né? E aqui a gente vê o que é a lei mosaica. Torá, ou legislação mosaica, é um código de leis com 613 distribuições sobre os direitos e deveres. A legislação mosaica, concepção hebraica do Pentateuco, institui para as civilizações antigas o primeiro códigos legais, contribuindo sobremaneira para a formação dos atuais direitos humanos e fundamentais, né? A lei de Moisés, né? O que o Senhor passou a Moisés, que era para ser feito, o que era certo, o que era errado, como deveria ser feitas as coisas, como deveria ser feita a adoração ao Senhor, né? Então nós vimos aqui que Jezabel foi uma pessoa terrível, né? Quem ainda adorava ao Senhor, ela mandou matar, né? 100 profetas se salvou ali porque Obadias escondeu eles, né? E Jezabel, ela ameaçou Elias de morte. Quando Elias desafiou os profetas de Baal, né? Que cortaram ali o novilho, né? E colocaram em cima das madeiras com água, né? E só o fogo do Senhor queimou e os profetas de Baal passaram vergonha. Todos os profetas de Baal foram mortos, né? E ela ficou furiosa com isso e mandou matar Elias, né? Foi quando ele fugiu ao deserto, né? Mandou matar Nabote também. Nabote, ele respeitava a lei mosaica, né? Por quê? A lei mosaica falava que o que ganhava de herança não podia ser vendido, né? E ele tinha uma vinha que era próxima ao palácio. E o rei Acabe, ele viu aquela vinha e ele queria aquela vinha de todo jeito, né? Queria aquela vinha. Foi lá e falou para Nabote: me dê a sua vinha, que eu te dou outra muito maior e melhor que essa, né? Mas Nabote não, porque ele obedecia, né? Ele era servo do Senhor, ele obedecia. E Jezabel foi falar com Acabe lá, viu que ele estava tristonho, aqueles meninos emburrados que não ganham o que quer, né? E o que foi? Eu fui falar com Nabote e ele não quis me vender a vinha dele. Ela planejou: quer vender a vinha? Então vou tomar essa vinha. Foi lá e pegou 2 homens, né? Dos filhos de Belial lá, né? E falou: vocês vão testemunhar, né? Mandou falar em eles que eles iam testemunhar contra Nabote.
que ele tinha blasfemado contra o Senhor e contra o rei, né? E na lei, quem blasfemasse contra o Senhor, contra o rei, era apedrejado de morte, né? E eles foram lá e testemunharam falsamente, né? E esse pecado caiu sobre Jezabel e caiu sobre Acabe também, né? Por esse pecado terrível que fizeram contra Nabote, né? E Nabote foi morto e o rei se apossou da vinha de Nabote. Em razão de sua idolatria e atrocidades, Acabe é considerado o pior rei de todo Israel. Por causa de seus atos perversos e pecaminosos, o profeta Elias, em obediência a Deus, confrontou esse rei e lhe deu a sentença de que não mais haveria chuva, a não ser pela palavra do profeta, dada por Deus. Isso está lá em 1 Reis 17:1, e a palavra de Deus fala assim: Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor de Israel, o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Com a seca veio a fome, porém nem mesmo diante de tal situação Acabe se arrependeu dos seus pecados diante de Deus, né? Então ali Elias fez uma profecia, né? Porque Acabe estava sendo errado, fez tudo aquilo que tinha feito, né? Tinha matado até Nabote, coitado, que não tinha nada de maldade no coração, né? Então Elias foi e profetizou contra ele: pelo que você fez, não vai chover, né? E não choveu 3 anos de seca, não teve colheita ali, porque tinha seca, né? Então a palavra de Deus se cumpriu conforme ela foi falada. Mas mesmo assim, Acabe ele não amoleceu seu coração, continuou com o coração rígido, vendo o que estava acontecendo, vendo a verdade acontecendo ali, ele não amoleceu seu coração, continuou com o coração duro, né? Então, por isso que aconteceu tantas coisas terríveis, né? O Senhor fala com a gente está no caminho errado, Ele fala pra gente, né? Muda, que está errado, né? Às vezes a palavra vem, hoje em dia, né, a gente vai ver, às vezes vem como profeta do Senhor na igreja, né? Às vezes vem na palavra da Bíblia que a gente está lendo, né? Então a gente tem que mudar nosso coração quando o Senhor falar para nós, né? Se Ele falou conosco, é por causa do amor divino dEle, que Ele quer colocar a gente no caminho correto. Então a gente tem que escutar e dar ouvido ao ensinamento do Senhor para que a gente esteja com Ele, porque quando a gente endurece o nosso coração, nada de bom acontece. Se a gente não dá ouvido ao Senhor, só coisas terríveis acontecem na nossa vida. O episódio da seca em Israel demonstra que todo homem e mulher de Deus precisam ter fé e coragem para enfrentar os resultados de sua obediência diante do Senhor, né? No caso de Elias, ele teve de enfrentar as dificuldades da falta d'água e o alimento, e mais tarde fugir de Acabe e Jezabel, que o ameaçaram de morte. Entretanto, apesar das dificuldades pelas quais passou o profeta, a bondade e o cuidado de Deus o acompanharam, pois foi alimentado por corvos com pão e carne 2 vezes ao dia. Em 1 Reis 17:6 está: E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, né? E bebia do ribeiro. E quando a água do ribeiro de Querite secou, o Senhor mais uma vez o sustentou, usando a viúva de Sarepta. Em 1 Reis 17:9 está: Levanta-te e vai para Sarepta, que é Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente, né? Então, muitas vezes a profecia do Senhor, né, ela não acontece só para aquele que tem que sofrer pelo acontecido, né? Que nem quem fazia as coisas erradas era Acabe, né? Mas a profecia do Senhor foi grandiosa, foi sobre toda a terra do Egito, né? E isso atingiu também Elias. Mas o Senhor, Ele sempre dá uma luz para quem está seguindo o seu caminho, né? Então as coisas podem estar acontecendo terríveis, né? Pode estar acontecendo terrível, mas o Senhor, Ele dá um livramento para aquele que confia nele, né? Coisas terríveis podem estar acontecendo ao seu redor, na sua família nesse instante, né? Na sua vida, mas confia no Senhor
que Ele dará um livramento na tua vida, como Ele deu a Elias, né? Ele falou, vai para tal lugar, né? Vai para tal lugar que lá você vai ter o que comer, né? E eu fico pensando, nossa, mas eu vou lá para o ribeiro, como que eu vou ter o que comer lá, né? Lá só vai ter água. Olha só, o Senhor mandou corvos levarem pão e carne para Ele 2 vezes ao dia, né? Então o Senhor não deixa aquele que confia nele passar problemas, né? Não deixa passar dificuldades, porque o Senhor sempre dá uma forma de livrar, né? Muitas vezes nós não entendemos o agir de Deus na nossa vida, né? Nós não agimos, mas nós não podemos não confiar, nós devemos confiar no Senhor, porque Ele sempre vai dar uma forma de poder tirar a gente da situação complicada, né? E vemos também que quando começou a secar aquele ribeiro onde Elias estava, né? O Senhor não deixou ele passar por dificuldade, não. Mandou ele lá para Sidom, né? Lá para Sarepta, que lá teria uma viúva, e ele seria sustentado ali pelaquela viúva, né? A viúva também tinha pouco de farinha e azeite, né? Mas o Senhor não deixou ninguém passar necessidade. É só confiar no Senhor, porque o pouco com o Senhor é muito, e o muito sem o Senhor não é nada. A idolatria e a insistente desobediência do rei de Israel provocaram da parte de Deus uma grande seca que durou muito tempo. A total falta de discernimento espiritual para perceber o que Deus estava fazendo através de Elias e a impossibilidade de se arrepender, mesmo com todas as evidências que era o culpado de todos os males que estavam acontecendo. Em 1 Reis 18, versículo 17 e 18 está: E sucedeu que, vendo Acabe Elias, disse-lhe: És tu o perturbador de Israel? Então disse ele: Eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste o mandamento do Senhor e seguiste a Baali, né? Fizeram com que as consequências ainda mais graves viessem sobre a nação. A primeira palavra que o rei dirigiu a Elias foi a de acusação: És tu o perturbador de Israel. Seu coração estava tão endurecido em razão da recorrência do pecado que não havia mais jeito de ele voltar atrás e rever o deplorável estado espiritual, né? Então, muitas vezes, quando a pessoa endurece muito o coração dela, ela não quer aceitar, né, que ela é o errado das coisas. Sempre acha um outro culpado, né? Não, as coisas estão acontecendo na minha vida. Por quê? Porque Deus me abandonou. Porque Deus não me dá ouvido. Porque Jesus não me escuta, né? Mas muitas vezes o erro não está nisso. Muitas vezes não, é sempre. Porque o Senhor, Ele é justo. E o erro nunca está nele. O erro está na gente. Porque nós somos humanos. Nós somos carne. Nós somos pecadores, né? E devemos saber reconhecer os nossos erros. Porque é reconhecendo que a gente consegue o perdão, né? Diante do Senhor, nós temos que reconhecer a nossa insignificância, devemos reconhecer o nosso erro, que nós estamos errando, né? Muitas vezes acontecendo as coisas na nossa vida, né? E nós estamos o quê? Blasfemando, não, porque o Senhor permite isso na minha vida, mas e nós, né? O tanto que nós estamos fazendo de coisa, quanto tempo que nós estamos tirando para o Senhor, quanto tempo que nós estamos fazendo as coisas do Senhor, né? Nós devemos perceber isso, que o Senhor, Ele é justo, né? E quando nós nos arrependemos do nosso pecado verdadeiramente, em vez de ficar acusando, porque eu fui lá, o pastor daquela igreja lá foi rígido, falou que eu tenho que mudar isso e aquilo, né? Jesus me ama do jeito que eu sou. Não é assim, né? Jesus aceita a todos do jeito que estão, mas para nós continuarmos na presença do Senhor, nós devemos mudar. Ele nos aceita do jeito que estamos, mas para continuarmos na sua presença, devemos mudar, né? Tem muitas pessoas, né? E eu falo isso até em pregadores, pastores e líderes religiosos, né? Coração endurecido, se achando mais importante do que o Senhor, né?
A única coisa importante na nossa vida é o Senhor, não somos nós mesmos. Devemos reconhecer a nossa fragilidade, né? E o nosso tamanho perto do Senhor. Somos grãozinho de areia diante da imensidão do mar. O Senhor é o oceano, né? E nós somos um grãozinho de areia, né? O que somos nós diante do Senhor? Então devemos saber reconhecer e dar ouvido ao Senhor, e dar ouvido ao seu ensinamento. Sempre que alguém se torna contumaz pecador, de modo a não mais discernir os intentos do próprio coração, como aconteceu a Acabe, algo muito grave acontece: a sequidão espiritual. O pior é que não somente o apóstata sofre as consequências disso, mas todas as pessoas que dependem dele, né? Então aqui a gente vê, quando a gente seca nosso coração na presença do Senhor, paramos de dar ouvido à palavra do Senhor, né? As consequências não vêm só para a nossa vida, mas vêm para todos que estão ao nosso redor, né? Todos que dependem de nós, né? Se eu fico agindo mal, fazendo coisas erradas, com certeza minha esposa, meu filho, meus pais que dependem de mim também passarão por dificuldades, porque o meu coração está duro diante da presença do Senhor, né? Mas quando a gente está bem na presença do Senhor, estamos fazendo as coisas corretas, a bênção do Senhor vem na nossa vida, e ela vem também na vida de todos aqueles que estão próximos a nós, que dependem de nós, porque a bênção se espalha a todos. Da mesma forma, né, que o castigo, que a dureza também se espalha, a bênção se espalha. Então devemos procurar ter coração mole perante o Senhor, coração de porta aberta, não é coração de pedra não, coração fechado, se achar mais importante do que realmente é, né? Devemos ter coração aberto, saber que Ele sim pode mudar a nossa vida, né? Nós não podemos nada sem a presença de Deus, né? Nós temos que ter a presença dEle na nossa vida, porque quando nós estamos cheios da presença do Senhor, só bênção acontece na nossa casa, né? As coisas prosperam, tudo dá certo, né? Porque não adianta nada. Se a gente corre da presença do Senhor, mesmo que a gente conquiste as coisas, é tudo passageiro, né? Tudo vai, tudo se perde. Mas quando estamos com o Senhor, estamos na sua presença, tudo é permanente. Acabe tinha seus conselheiros em volta dele, antes de entrar numa nova batalha contra seu antigo inimigo, Ben-Hadad. Ele chamou 400 profetas para aconselhar. Todos eles apoiaram o plano do rei, garantindo a vitória para ele. Josafá, rei de Judá, especialmente em particular como aliado de Acabe, mas ele queria ouvir uma palavra de um verdadeiro profeta de Deus. Acabe, relutante, chamou o profeta Micaías, comentando sobre este servo fiel. 1 Reis 22:8. Eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mal, né? Então o que a gente vê que Acabe já falou, não, ele só fala coisa ruim para mim, né? Mas por quê? A vida de Acabe estava boa, né? Estava fazendo o que era certo, né? Se tivesse fazendo o que era certo, iria ter profecias boas, né? Mas se está fazendo o que é mal, como que vai querer coisa boa, né? Micaías falou a verdade, predizendo a morte de Acabe na batalha contra Ben-Hadad. Acabe fez tudo para fugir das consequências, sem presumir que o profeta de Deus falasse a verdade. Entrou na batalha contra o aviso de Deus e foi levado morto para sua cidade, né? Então, Acabe quis entrar na batalha ali, tinha a batalha que ele estava fazendo, né, contra Ben-Hadad, chamou Josafá para ir com ele, né? E chamou, daí Josafá falou, não, esses 400 profetas aqui não sei nome, vamos chamar um que seja um profeta verdadeiro do Senhor, né? E Micaías falou, não, você vai entrar, você vai ser perfurado ali você vai falecer, né? Mas ele não acreditou na palavra do Senhor, né? Ele não acreditou. Micaías ainda falou, só vou ir aí porque Josafá está aí, né? Porque Josafá ainda está obedecendo. Mas você, né, não é digno nem de ouvir o que ia falar. Mas mesmo assim o Senhor ele teve piedade e falou através de Micaías, né? Se você ir para a batalha você vai morrer.
mas ele não deu ouvido e ele foi à batalha, né? Se vestiu de soldado, tirou as roupas de rei e se vestiu de soldado e foi à batalha, né? Todos nós precisamos de conselheiros. Podemos achar muitos que apoiam qualquer decisão, colocando uma amizade acima de nossas verdadeiras necessidades. Poucos terão coragem de falar a verdade, mesmo contrariando nossas ideias. Este e não aqueles ajudam no caminho para o céu. Em Eclesiastes 7:5 está escrito: melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do insensato, né? Então nós devemos ter discernimento para ouvir conselhos. Muitas pessoas dão conselhos da boca para fora, mas não é conselho seguido de sabedoria, né? Devemos dar ouvido a conselhos seguidos de sabedoria, que são aqueles conselhos que nos levam à vitória, né? Nos levam a sair de caminhos perigosos. Muitos dão conselhos, coisas que nós queremos ouvir, né? Mas nem sempre o que a gente quer ouvir é o que é correto. Nós devemos ouvir o que é certo e não o que vem do nosso próprio coração, porque muitas vezes a gente ouve: o que eu vou fazer? Vou comprar tal coisa, mas vou ficar endividado, não vou ter dinheiro para pagar aluguel, não vou ter dinheiro para comprar comida, né? Eu queria tanto comprar. Vou pegar um conselho com um amigo. Mas você quer tanto? Só se vive uma vez, compra. E daí? Né? E depois, como que vai pagar as coisas, né? Como que vai viver, como que vai sustentar a família, como que vai comprar comida, né? Mas daí tem aquele amigo: não, seja mais seguro, guarda dinheiro, quando você puder você compra, né? É isso que devemos colocar na balança: conselhos que nos levam para frente ou conselhos que nos jogam mais para baixo, que parece ser coisa boa, mas não é coisa boa, é só porque a gente está ouvindo uma coisa que é conforme a nossa própria vontade. Nós devemos ver as coisas conforme a vontade do Senhor, não conforme a nossa própria vontade, né? Nos campos de Jezreel, os cães comerão a carne de Jezabel. O cadáver de Jezabel será como esterco sobre o campo da herdade de Jezreel, de maneira que já não dirão: esta é Jezabel. Esta profecia está em 2 Reis 9, versículo 36 e 37, né? Tempos depois, né, Acabe já estava morto, né? Já tinha morrido, e Jezabel estava ali mandando no lugar dele, né? A chefona do inimigo, que trazia só a palavra do inimigo para perto deles, né? Tempo depois, a dinastia de Acabe chegou ao fim. Acabe já havia morrido, e seu filho Jorão reinava em Israel em seu lugar. Mas Deus falou com o profeta Eliseu, para que ele ordenasse que um dos discípulos dos profetas fosse até Ramote-Gileade e ungisse Jeiel, rei sobre Israel. Jeiel era um capitão do exército, mas foi escolhido por Deus para trazer juízo sobre a casa de Acabe, principalmente pelas práticas de Jezabel. Por isso, o profeta lhe disse, em 2 Reis 9, 6 e 7: assim diz o Senhor, Deus de Israel: unge-te rei sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Ferirá a casa de Acabe, teu senhor, para que eu vingue da mão de Jezabel o sangue dos meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor, né? Então, aqui, Jorão, ele tinha sangue azul, né? Ele era descendente do rei, né? Mas o Senhor, ele quis colocar Jeiel, né, como o novo rei. Então nós vemos uma coisa, né? As pessoas são colocadas nos lugares e tiradas conforme a vontade do Senhor. Não adianta uma pessoa querer se achar importante, né? Não, eu sou isso, eu sou aquilo, se não for da vontade de Deus. Porque se não for da vontade de Deus, não tem uma agulha que se move, né? Não tem um grão de areia que se move, né? Não tem uma folha que cai da árvore sem a vontade de Deus, né? Então não adianta a gente achar que a gente pode fazer as coisas se não for conforme a ordenança de Deus, né? Então, se Deus quer colocar alguém que não é do sangue real como rei, ele coloca. Se ele quiser tirar o rei do seu posto, ele tira, porque Deus é quem manda, né?
E isso serve para todas as áreas, serve para as áreas de liderança, serve para as áreas de competência, para a governança, né? Lideranças da igreja, em qualquer coisa, né? Não adianta ser conforme a vontade do coração humano, tem que ser conforme a vontade de Deus. Se ele fala que é, é. Se ele fala que não é, não é. Nós devemos confiar, né? Porque ele coloca e ele tira conforme a sua vontade. Geu fez conforme o Senhor lhe ordenou. Ó, deu ouvido ao Senhor, né? Ponto positivo, obedeceu ao Senhor. Ele matou o rei Jorão, filho de Acabe e Jezabel, com uma flechada que saiu pelo coração, em Jezreel. Geu também esteve envolvido na morte de Jezabel. Quando Jezabel soube que Geu estava em Jezreel, ela se arrumou e ficou olhando pela janela do palácio, à espera de Geu. Ao entrar pelo portão do palácio, Geu ainda foi tratado de forma sarcástica por Jezabel, que tentou identificá-lo como conspirador e sanguinário. Então Geu ordenou que três eunucos jogassem Jezabel pela janela do palácio. Eles obedeceram Geu, e quando Jezabel caiu no chão, seu sangue salpicou a parede do palácio e os cavalos em seguida, né? Salpicou a parede do palácio e até os cavalos que estavam ali. Em seguida, Geu atropelou Jezabel com sua carruagem. Depois disso, Geu entrou para comer e beber. Somente após a refeição, ele ordenou que Jezabel fosse sepultada. Mas quando seus homens foram recolher o corpo de Jezabel, só encontraram seu crânio, seus pés e palmas de suas mãos, né? Então aqui em cima disso de Jezabel, o que a gente viu aqui atrás? Teve a profecia para Jezabel, né? Acho que ela ficou muito para trás, né? Deixa eu ver. Aqui, ó. Teve a profecia ali em 2 Reis, ó. No campo de Jezreel, os cães comerão a carne de Jezabel. O cadáver de Jezabel será como esterco sobre o campo da herdade de Jezreel, de maneira que já não dirão, esta é Jezabel, né? Então, o Senhor, quando ele fala, acontece, né? Havia uma profecia, né? Havia uma profecia. E a profecia se cumpriu, né? Ela foi jogada pela janela do palácio, né? Caiu no chão e seu sangue salpicou pela parede, né? E também salpicou nos cavalos. Depois ela foi atropelada pela carruagem. E os cães, né? Comeram tudo ela. Só sobrou o crânio, seus pés e as palmas das mãos, né? Então, conforme a profecia, né? De maneira que já não dirão, esta é Jezabel. Então, ficou irreconhecível, né? Então a gente pode ver a palavra do Senhor se cumprindo. Quando ela fala, acontece, porque a palavra foi ontem, é hoje e será eternamente, né? A conclusão do nosso ensino de hoje. Apesar da grande misericórdia de Deus sobre o rei Acabe, permitindo que o profeta Elias o exortasse a retornar aos caminhos do Senhor, ele acabou levando o seu reino à ruína, né? Não podemos permitir que a ignorância e a sequidão espiritual nos atinjam. Para isso, precisamos estar atentos à convocação divina ao arrependimento. Então, meus irmãos, nós devemos estar de coração aberto, né? A gente erra. Todo ser humano é suscetível ao erro, é suscetível ao pecado, né? O que nós não devemos deixar, né, é não ficarmos de coração aberto e ouvidos abertos à palavra do Senhor. Errei, se arrependa do pecado, né? Se arrependa do pecado, porque o Senhor, ele ainda está como o nosso advogado, né? Ele está com o nosso advogado para nos tirar de dentro da cela da prisão, né? Então a gente tem que dobrar nosso joelho e ouvir a palavra do Senhor, não fazer como Acabe, que achar que as coisas que ele fez, né, as coisas que eu fiz, que meu pai fez, isso me garantirão, né, a tranquilidade eterna. Não, a tranquilidade eterna só se adquire com ouvidos ao Senhor, dar ouvidos à sua palavra, dar ouvidos ao que o Senhor nos ordena, né? Nós devemos ser fiéis ao Senhor, dar ouvido ao que o Senhor fala conosco.
Ele é bom, Ele é divino e Ele quer que todos os seus filhos estejam com Ele, né? De mãos dadas ao Senhor. E Ele dá essa oportunidade a gente. Não podemos deixar o nosso coração, a sequidão espiritual atingir ele, né? Porque quando a sequidão espiritual atinge o nosso coração, nós acabamos nos achando mais importantes do que verdadeiramente somos. E isso traz o que? A destruição. E quando a destruição vem para nós, ela não atinge só a gente, ela atinge o nosso lar, atinge a nossa família, né? Atinge tudo. Nós devemos fazer de tudo para que as bênçãos do Senhor atinjam o nosso lar e a nossa família. Não, né, o Senhor pegar e apertar a gente ali porque nós estamos fazendo coisa errada, porque vai vir da mesma forma, né? Então devemos estar com o nosso coração aberto, ouvir a palavra do Senhor, nos entregar verdadeiramente a Ele, né? Orar ao Senhor, orar pelos nossos entes queridos, que o Senhor mude o coração dos nossos entes, porque muitas vezes sabemos que nós estamos procurando a palavra do Senhor, mas muitos dos nossos entes não querem nem ouvir a palavra do Senhor. Ou ouvem e fingem que realmente estão obedecendo, mas na verdade estão entregando a sua vida à ruína, entregando a sua família à ruína. Então vamos orar para que o Senhor Ele entre nas famílias, né? Entre nos corações e entregue a sua palavra no coração e a sua verdade e a sua justiça, né? Porque é isso que é bênção, a gente está no caminho do Senhor, porque isso nos trará edificação espiritual, edificação ao nosso lar, edificação à nossa família. Vou orar com vocês, meus irmãos, vamos fazer uma oração, agradecer por esse estudo, pedir para o Senhor que Ele abençoe a nossa semana e que estejamos com o Senhor sempre, né, dentro do nosso coração, em comunhão com Ele. Meu Senhor glorioso e poderoso, glórias a Teu nome, Senhor. Muito obrigado por esse estudo bíblico, meu Senhor. Muito obrigado pela Tua palavra, meu Pai. Que a Tua palavra entre no nosso coração, Senhor Jesus Cristo, e faça morada. Que ela chegue na casa, meu Pai glorioso, de cada ouvinte da Tua palavra. Cada pessoa que assiste, meu Pai glorioso, este vídeo da aula, Senhor glorioso. Que o Senhor entre lá naquele lar, meu Pai. Edifica, Pai glorioso. Transforma a vida, Senhor. Transforma corações, meu Pai glorioso. Corações de pedra, meu Pai glorioso. Virem corações, meu Pai, com a porta aberta para o Senhor entrar e fazer morar. Entra, Senhor Jesus, e muda a estrutura, Pai glorioso. Cuida, meu Pai glorioso, de cada ente querido, Senhor. Restitui a saúde, restitui a força, meu Pai glorioso. Toca, meu Pai glorioso, na vida financeira, meu Pai, na vida espiritual de cada um, Senhor glorioso. Sabemos que o inimigo tenta atacar de várias formas, meu Pai. Ataca os nossos entes queridos para nos tirar da palavra. Toca na nossa vida financeira para criar atritos dentro do lar, meu Pai. Mas eu sei que o Senhor é bondoso e o Senhor nos protege. Que estejamos conforme a Tua palavra e que o Senhor nos abasteça sempre, meu Pai glorioso. Estejamos recarregados com as nossas energias espirituais, meu Pai, abastecidas da Tua palavra. Glórias ao Senhor, hoje e para todo sempre. Amém. Amém, irmãos. Tenham uma boa semana. Entrem no canal, inscrevam-se no canal, ativem aquele sininho lá para poder receber, né, os vídeos do nosso estudo bíblico e que a palavra do Senhor esteja com você hoje e sempre, meu irmão. Glórias por tudo que Ele tem feito na nossa vida e que a sua presença seja eterna conosco e que o nosso coração esteja aberto para receber a palavra e o amor do Senhor e transportar ela também para o próximo. Glórias, irmão.